Lucas 15, eu quero falar um pouco hoje sobre o título A Triste História do Homem que Pensava Estar Sempre Certo. Diga comigo, como é triste a história de uma pessoa que pensa que está certa o tempo todo. É ruim demais. Você já conviveu com alguém que só fica falando mal dos outros? Ninguém presta. Alguém que acha defeito em todo mundo ou realça os defeitos que a pessoa tem, que sempre está certa em tudo que ela fala, ela nunca está errada, que sempre fica salientando erros das pessoas, torce para que as pessoas errem e quando elas erram ficam felizes com a desgraça alheia, se entristece quando alguém que errou, quando alguém é ajudado. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim, uma triste pessoa assim? É ruim, não é? É ruim quando você tem alguém na sua família que é assim. É ruim quando você trabalha com alguém assim. Gente que faz de tudo para ressaltar o erro, fica feliz com o erro do outro, só consegue ver o defeito da outra pessoa. A Bíblia nos mostra a história de um homem que é assim. Esse homem ele passa desapercebido na Bíblia, porque ele está em conexão com outro homem, e por incrível que pareça, eles são irmãos. Aí o primeiro é o camarada que erra, ele comete um erro. A palavra de Deus diz que um pai tinha 2 filhos, e o mais moço chegou para o pai e disse: dá-me parte da herança que me cabe, porque eu quero conhecer o mundo. Esse texto é conhecido como a história do filho pródigo. Aí o mais novo, então, ele vai gastar tudo com as meretrizes, ele vai fazer tudo de errado, ele vai caminhar numa contramão de erro, de pecado, de problema, de dificuldade. Até que chega um momento quando ele está falido, arrebentado, que ele perdeu tudo. Diz a palavra de Deus, na altura do versículo 20 e poucos, que ele caiu em si. Diga para o irmão que está do seu lado, cair em si é algo muito importante. Ele caiu em si. E diz a Bíblia que caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, porém, como um dos teus jornaleiros. E diz a Bíblia que depois de refletir, depois de internalizar esse pensamento, ele dá forma a essa palavra, se levanta e faz o caminho de volta para sua casa. Bom, geralmente a gente trabalha esse texto até nesse versículo de número 24, que é o versículo onde o pai o perdoa, o pai o recebe, o pai dá anel, o pai dá roupa e dá calçado, mata o cevado e faz uma festa. Mas aí a Bíblia conta a história de um outro filho, porque o pai tinha 2. O mais novo foi que deu essa bobeira na vida, foi lá fora e voltou arrependido. O mais novo, ele permanece em casa. O mais velho, melhor dizendo, ele permanece em casa. E ele é aquele homem que, aos olhos humanos, ele é totalmente certo. Ele é um camarada acertado. Mas a Bíblia vai nos mostrar algumas verdades que esse homem pensava que estava certo o tempo todo. E eu quero apresentar para vocês aqui, bem rápido, a triste história de uma pessoa que pensa que está certa o tempo todo. Esse moço, ele comete alguns erros. Eu queria listar 3 erros que esse moço mais velho comete em relação a essa situação do seu irmão que saiu e que voltou depois de ter perdido tudo. Olha para o lado aí, a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela: você é o pródigo que foi ou o pródigo que ficou? Você é o mais velho ou o mais novo? Você é alguém que erra e volta atrás e conserta, ou você é o que fica acusando os que consertam? O mais velho é esse camarada que faz de tudo para andar certo, mas não com o intuito de agradar o pai, com o intuito de poder acusar o outro que erra. Vamos perceber essa história. Quais foram os erros do bonzão? Quais foram os erros do melhor, do homem triste que achava que estava certo o tempo todo? Primeiro erro dele, ele fez um julgamento errado do seu irmão. Vem comigo no versículo 30 de Lucas 15.
Deixe-me ler o 25 todo e depois nós vamos voltar. Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o finalzinho da história do filho pródigo, que vai denunciar como é pródigo o filho que ficou, porque ele acha erro só no que foi, mas a atitude dele de ser bonzão, a atitude de acusar o outro, denuncia erros que estavam embutidos no seu coração. E é claro que essa parábola, ela se aplica, ela se aplica à convivência de igreja, ela se aplica à convivência da irmandade cristã. Então essa casa, esse pai, esses dois irmãos, isso é igreja, isso é Deus e o homem. O pai é Deus, o irmão que erra, que saiu mais novo, é o que erra e volta, o bonzão é o que ficou e fica. Então vamos tentar aprender. Primeiro erro desse moço é que ele faz um julgamento errado do seu irmão. No versículo 30, vamos lá, ele diz assim, ó: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é ter um julgamento errado do irmão. Ele nem se considerava mais irmão do moço. Ele fala para o pai assim, ó: esse teu filho, isso não é nem irmão meu mais não, esse teu filho. Você percebe que o julgamento dele contra ele é tão voraz, que ele não conseguia ver mais um fim feliz para o irmão arrependido. Para esse filho que ficou, arrependimento e perdão é uma palavra que não existe. Porque para ele a única coisa que bastava, a única coisa que estava diante dos seus olhos era que o seu irmão havia gastado tudo, que o seu irmão havia errado. Para esse sertão, o erro do passado serve como identidade para o futuro. Diga para a pessoa que está do seu lado: o erro de uma pessoa não pode ser sua identidade. Mas para esse moço aqui era. O erro que o irmão dele tinha cometido há um tempo atrás estava vivo, patente e latente diante dos seus olhos, a ponto de ele não conseguir enxergar mais naquele moço seu irmão, mas ele enxergava alguém que não merecia nenhum tipo de graça, nenhum tipo de favor, nenhum tipo de misericórdia. Ele observava o seu irmão como se seu irmão fosse alguém, um réu, digno de morte, de exclusão, de abandono. Na cabeça do filho pródigo que ficou, quando o mais moço estivesse chegando, o pai deveria mandar os seus empregados escorraçá-lo mais para lá. E quantas vezes, vem a pergunta, aí vem a aplicabilidade da coisa, quantas vezes nós fazemos isto? Quem sabe você tem agido assim, julgado outros a partir do erro que eles cometeram. Quantas vezes a gente age assim? Porque se tem um lugar, irmãos, onde é dois lugares onde a gente só comete bobeira: é na família e na igreja. Verdade ou mentira? Na igreja só tem gente errada. Olha para o seu lado aí, isso é um errador, sozinho. E na família, porque marido dá motivo para a mulher ficar com raiva, mulher dá motivo para o marido ficar com raiva, filho dá motivo para os pais ficar com raiva, sogra então nem se fala, e por aí vai. Se a gente não começar a olhar para as pessoas, desvencilhando elas do erro delas,
nós vamos sempre fazer o mesmo julgamento que o bonzão que ficou fez. Esse teu filho, isso não vale nada. Agora eu estou com raiva porque esse vagabundo saiu e gastou tudo, e quando ele voltou, o senhor, em vez de botar ele para fora, o senhor recebeu ele. Isso não vale nada. Isso não é nem meu irmão, isso é teu filho. Agora vamos pegar isso no contexto de vida com Deus. Quantas vezes a gente age assim? Às vezes eu tenho um grau de libertação em minha vida que sobrepõe a vida de outro, e outro tem um grau de libertação na vida dele que sobrepõe a minha, e naquilo que eu consigo me ver liberto, eu começo a julgar o que não consegue, e começo a acusá-lo, e começo a nem querer ficar perto dele, e esse irmão mais velho que ficou, comete seu primeiro erro quando ele precipita em julgar o que volta. Será que você tem agido assim, querido? Eu lembro de uma vez, um tempo atrás, muito no começo, acho que nós estávamos do lado de lá, eu não sei quem é, eu não vi, eu só ouvi a conversa. Fizemos um culto na igreja, num domingo, numa quinta, agora não me lembro, e depois fiquei sabendo, uma mulher na rua que veio na igreja, alguém convidou e ela veio, e ela tinha tido um problema conjugal, e fato é que ela estava igual aquela mulher de João 4, o marido que ela tinha não era dela, ela tomou de outro, e a infeliz da mulher vem e senta na igreja. Quando ela sentou na cadeira da igreja, assim eu ouvi falar, não vi quem fez e nem conheço a mulher. Alguém que estava do lado levantou e foi lá para o fundo. Parece-me que essa mulher nunca mais voltou na nossa igreja. Porque tinha um filho pródigo que ficou, que era tão santo, que não podia sentar do lado de uma pessoa que errou, mas que estava buscando arrependimento, buscando mudança de vida. Esse moço mais velho, ele era bom demais. Ele era tão bom que a história dele é triste. É a triste história do homem que pensava estar sempre certo. Primeira reflexão que a gente tem que fazer: será que eu não estou agindo assim também? Será que eu não estou achando que porque eu oro mais, porque eu leio a Bíblia mais, porque eu não bebo, eu não fumo, porque eu não uso drogas, porque eu assim, porque eu assado, porque eu tenho um tempo e caminho com Cristo, será que não está faltando em mim um olhar de mais misericórdia sobre outras pessoas? Quem está comigo aí diz amém. Esse filho pródigo lança o seu primeiro erro quando ele julga o seu irmão que volta. Ele pensa que ele é tão melhor do que o seu irmão, que ele nem diz meu irmão, ele diz seu filho. Ó pai, o teu filho, esse vagabundo que voltou. Não se esqueça que essa história é uma história de Deus com a igreja. Às vezes nós agimos assim. A coisa costuma mudar de figura quando o filho que erra e volta é parente da gente. Mas quando ele não é parente da gente, pau nele. Segundo erro desse moço, porque o tempo já está acabando, eu preciso concluir aqui em tempo ainda, é que ele faz um julgamento errado do pai. O primeiro julgamento errado que ele faz é do irmão que volta. O segundo julgamento errado que ele faz é do pai que permite o irmão voltar. Esse pai simboliza Deus. No versículo 31, o texto diz assim, versículo 28 e 30 diz assim: ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Versículo 30, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Olha para você ver que interessante. Ele agora começa a fazer um julgamento errado do pai. Ele começa a dizer assim: engraçado, o meu irmão aprontou e não morreu. O meu irmão aprontou e não pegou uma doença ruim. E pior, o meu irmão aprontou, voltou para trás e o senhor ainda recebe meu irmão. Mas não pode um negócio desse. Como é que o senhor faz um negócio desse, pai? Como é que o senhor Como é que o senhor manda matar o novilho cevado que eu estava trabalhando, engordando esse novilho para fazer uma farra, e o senhor manda matar esse novilho para gastar, para desperdiçar com esse perdido que volta? Ele vai questionar o próprio pai. Ele perde a noção, tamanha indignação que se apodera dele, que ele não mede as palavras para falar com o próprio pai. E vale a pena dizer que a cultura que está inserida nesse texto é uma cultura de patriarcas. O pai, nessa cultura,
representa muito mais do que o pai representa hoje. Nessa época aqui, um filho nunca ousaria falar com o pai nesses termos aqui, porque o pai representava uma autoridade assim, de você baixar a cabeça e calar a boca. Mas ele olha para o pai e fala assim: eu não vou entrar para a festa. E diz o versículo aqui, o 28, que o pai procurava conciliá-lo, mas ele não aceitava. Diz o versículo 29, que ele respondeu ao seu pai. Diz o versículo 30, vindo porém esse teu filho, que gastou tudo com meretriz, o Senhor ainda manda matar o novilho cevado para ele. O Senhor não, ele fala tu mandas matar o novilho cevado para ele. É como se ele estivesse dizendo assim: pai, o Senhor é incoerente, o Senhor é inconsequente, o Senhor não é justo, não. Agora veja bem, quantos crentes chateados com Deus, porque queria que Deus punisse alguém com fúria, porque a pessoa cometeu um erro, trouxe um prejuízo para ele, porque a pessoa fez alguma coisa, sei lá, em qual momento da vida dele. Quantas vezes a gente faz isso? A gente já ouviu, quem já ouviu alguém orar dizendo assim: Deus, pesa a mão? Quem já ouviu alguém falar assim? Pesa a mão, Deus, castiga, Deus. Ainda bem que Deus não escuta essas orações, né? Porque enquanto eu estou pedindo Deus para pesar a mão sobre alguém, tem alguém pedindo Deus para pesar a mão sobre mim. Quem está entendendo? Isso é um problema sério. Ele começa a questionar o pai. Ele fica tão cego. Ele questiona com tanta bobeira. O pai, no versículo 31, fala para ele: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. A pessoa fica tão cega que ela não consegue perceber o que ela tem. Ela fica preocupada com o que Deus está fazendo com o outro que não tem nada. Irmãos, esse homem é tão triste, porque ele acha que ele está certo o tempo todo. Ele se acha a pessoa merecedora, enquanto que o outro não merece nada. E ele começa os seus erros a partir do julgamento que ele faz com o outro. Depois ele vai para o segundo erro, quando ele começa a julgar o próprio Deus. E ele começa a dizer: como é que o senhor faz isso? Como é que o senhor ainda abençoa uma traia dessa? Isso não merece, e o senhor está abençoando. Irmãos, escute. Gente assim sofre muito. Gente assim sofre demais. Porque ele começa a pensar como que Deus deve agir. E ele quebra a cara com Deus. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é longânimo. Para tratar até quem não merece bem. Inclusive tratar você e eu bem. Por isso que eu estou trazendo uma série de mensagens para mudar um pouco a mente da gente. Porque no ano que vem, se Deus quiser, nós vamos começar a trabalhar e vamos trazer almas para Jesus. E vai vir gente de tudo quanto é tipo. E vai vir gente de tudo quanto é tipo de problema. E se você não tiver com o coração preparado para perceber que Deus é misericordioso e pega do lixo, e do lixo ele faz alguém maravilhoso, porque a Bíblia diz que o Senhor ergue do monturo o desvalido e do pó o necessitado, e faz com que ele se assente nos lugares altos, no meio dos príncipes de Israel. A Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós não podemos fazer como faz esse filho pródigo que fica. Nós não podemos pensar que nós somos tão bons a ponto de não podermos conviver com alguém que tenha dificuldades que nós não temos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Certa vez Jesus estava com os discípulos e tinha um grupo de pessoas que não andavam com Jesus, mas esses homens pregavam acerca de Jesus. Está lá na Bíblia, Novo Testamento. Aí um dos discípulos, os filhos do trovão, Tiago e João,
olham para aqueles homens que não faziam parte do grupo de Jesus, mas que pregavam Jesus, eles falam assim: Senhor, como é que pode essa raça tá fazendo isso e tal, e tal, e tal? O Senhor quer que a gente mande escalar? Aí Jesus fala com os moços: quem não é contra mim, é comigo. Jesus está dizendo: olha, tenha paz com isso, moço. Quem não é contra mim, é comigo. Um outro momento diz a Bíblia que precisava passar em Samaria, e os samaritanos não aceitaram Jesus passar por lá com os discípulos, porque a vestimenta deles era de judeus. Samaritano e judeu não se dão. Aí os mesmos discípulos falam: Senhor, o Senhor quer que a gente ora igual Elias fez, com base bíblica, né? Igual Elias fez, para cair fogo do céu e queimar essa raça de atleticano todinha? Não é atleticano, é samaritano, senhor. Você já pensou, irmãos? Aí Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito sois? Como é que vocês vão me perguntar se eu quero que vocês oram para matar alguém que pensa um pouco diferente de nós? Podemos fazer isso? Não, senhor. Esse moço aqui, irmãos, é o bonzão que ficou. Ele não deitou com prostituta, ele não bebeu cachaça pelas madrugadas, ele não cantou Saulo, você foi a culpada desse amor. Ele não cantou isso no boteco. Ele não tratou de porco. Ele ficou na casa, ele ficou na igreja. Ele trabalhava, ele evangelizava, ele abria culto, ele fechava culto, ele lia a Bíblia. Mas o coração dele não tinha nada de Deus. Quem está entendendo? Ele era perfeito. Ele era tão perfeito que a maldição dele está certa. A maldição da vida desse moço é achar que ele era tão bom que ele não podia perdoar ninguém. E qualquer pessoa que cometesse um erro deveria ser punido com as mais severas punições. E é aqui que mora o engano. Diz para o irmão assim, provérbio popular: quem tem telhado de vidro não deve jogar pedra no telhado do outro. Primeira coisa que ele erra, julga o seu irmão errado. Segundo julgamento que ele erra, ele julga Deus errado. Irmãos, se só os bons, os santos, os melhores forem ficar aqui, vamos embora todo mundo. Eu acho que todo mundo aqui foi entregue à morte hoje umas 10 vezes. Já xingamos, já ficamos com raiva, já tratamos alguém mal, já tomamos raiva de alguém, já olhamos para alguém e dizemos assim: Satanás, hein? Agora, sabe qual é a causa de não sermos consumidos? É a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Isso não é salvo-conduto para a gente sair pecando. Isso é para que nós não venhamos colocar sobre as pessoas um fardo que nem nós mesmos conseguimos carregar. Terceiro e último erro desse moço, dentro desse julgamento, é que ele faz um julgamento errado de si mesmo. No versículo 29 ele diz assim: mas ele respondeu a seu pai. Do irmão e do pai ele critica. Do irmão, esse vagabundo. Do pai, incoerente. E dele, olha o 29. Há tantos anos que te sirvo, eu, sem jamais transgredir uma ordem tua. Irmãos, olha para mim. Tem alguém tão perfeito que não consiga transgredir uma ordem? Será que nem assim a velocidade de 40 ele colocou 50? Será que nem uma vez, sabe aquelas faixas contínuas que está na reta, e você fala: por que essa faixa contínua está aqui, não tem ninguém olhando, não tem polícia, eu vou cortar nela? Será que nem isso? Será que nada? Nada. Ele não fez nada. Uma vez eu pregando aqui na igreja, eu falei que não tem gente perfeita, e que se qualquer fiscal da Receita Federal bater na porta da gente, arruma um jeito de prender a gente. Uma irmã ficou com raiva, saiu da igreja porque ela era perfeita, e eu bati na tecla: não tem. E ela saiu. Eu falei: tem que sair mesmo, porque não tem ninguém perfeito. Não tem.
Se o policial militar ali, o Franz, quiser parar e arrumar um troço no seu carro para te punir com multa, ele acha. Porque não tem, todos nós aqui não somos perfeitos, mas o moço, o gostosão, o bonzão, ele olha para si e fala assim: eu nunca transgredi um mandamento seu. Aqui, ó, 29, ó. Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me desses um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Quer dizer, eu faço tudo certinho e o Senhor nunca reconheceu. Olha o julgamento que ele faz dele. Esse moço, coloca o dedão aí, vira 2 páginas, vai para Lucas 17. Parece quando Jesus vai, Lucas 18. Parece que quando Jesus vai contar essa parábola aqui de Lucas 18, Jesus está falando é desse menino aqui. Olha para você ver a parábola de Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9, Jesus conta uma parábola. Parece que a parábola está se referindo ao filho pródigo que ficou. Olha para você ver. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem, quem considerava justo? Ele mesmo. Por se considerarem justo, e fazia o que com os outros? Desprezava. Vamos lá. Propôs Jesus também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ao 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de quem para quem, irmãos? Orava de si para si mesmo dessa forma: olha, ó Deus, a oração dele, graças te dou porque não sou como os demais homens. Você acredita que tem gente assim? Tem, cara. Tem gente assim, bicho. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Como é que os homens são? Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano que estava do lado dele orando, nem como esse publicano. Aí ele vai agora ressaltar as virtudes dele no 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ó o publicano, mas batia no peito dizendo assim: ó Deus, sê propício a mim. Ele reconhece: eu não valho nada, sê propício a mim, pecador. Agora olha o resultado dessa brincadeira. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, eu não escutei? Mas o que se humilha será exaltado. Volta aí para o 15 de novo. O filho pródigo que ficou faz um julgamento falso de si mesmo, um julgamento errado de si mesmo. Esse falso senso de justiça é terrivelmente danoso para a alma e para o espírito da pessoa. O terceiro erro desse homem foi que ele se julgava bom demais, ele se julgava perfeito demais. O nome disso é soberba, e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então a soberba é a avenida asfáltica para o desastre. Homens de Deus são humildes, amém ou não amém? Mulheres de Deus são humildes. Pessoas de Deus acolhem, não espantam. Pessoas de Deus sabem separar o errado do erro. Diga comigo: eu quero aprender a separar o errado do erro. O erro eu jogo fora, o errado eu cuido. Se você não tiver esse coração aberto para isso, você não vai conseguir conviver em igreja com as dificuldades que vão surgir. Está aqui um casal congregando aqui, de repente eles se separam. Aí você tem que falar assim: ó, eu saio ou você sai da igreja? Quem vai sair de nós dois?
Ah não, eu amo a igreja, eu também amo. Então nenhum de nós dois vai ficar na igreja. Então vamos para o mundo. Dois irmãos aqui têm negócio junto que não deveria ter, porque a Bíblia diz que é bom ter sociedade com ninguém. A única sociedade que a Bíblia ainda permite é de casamento. E a Bíblia diz assim, ó, queria eu que você não fizesse isso. Mas vai para a sociedade, dá um problema entre outros. Vamos embora? Deu um problema. Aí agora cada um vai para a igreja. Eu não quero que você fique, você não quer que eu fique. Para com isso. Para com esse negócio de ficar se julgando. Nós não podemos ficar nos julgando. Homens de Deus são humildes. Moisés, diz a Bíblia, que ele chega quando Deus o chama, fala, olha, eu sou pesado de língua. Manda Arão, meu irmão. Arão, meu irmão, é melhor do que eu. Você vai ver João vai dizer assim, olha, eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele, porque ele vem depois de mim e ele é maior do que eu, ele é melhor do que eu. O importa é que eu cresça, que ele cresça e que eu diminua. Esse filho pródigo que fica, ele tem uma atitude totalmente antagônica ao espírito do Novo Testamento. Tiago capítulo 4 versículo 6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Não tem, vem comigo em Romanos, um pouquinho para a sua direita aí, Romanos 3, depois do livro de Atos, Romanos 3 versículo 10. Vamos ver o retrato do homem. Isso do homem que foi, do homem que ficou. Isso de qualquer homem. Do que está na igreja há 40 anos e do que chegou agora. Vamos ver qual é o retrato do homem. Romanos 3, versículo 10. Vamos ver o retrato? Como está escrito: não há justo nenhum, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos o que, meus irmãos? Se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda, engano, veneno de víbora estão nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição, miséria, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha o versículo 23. Pois todos pecaram. Quem pecou, irmãos? Todos pecaram, todos. E carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e são carentes da glória de Deus. O moço errou, o moço mais novo errou. Teve consequências? Sim, teve e vai ter consequências. Mas a atitude desse moço que ficou não deveria ser essa atitude mesquinha. A atitude dele deveria trazer o irmão mais novo de volta. Se alegrar com o pai pelo regresso daquele que estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Esse deveria ser o sentimento que povoaria o coração desse moço. Mas não. O sentimento dele é esse assim: isso não vale nada. Isso não é igual eu que fiquei, que nunca errei, que nunca quebrei um mandamento. Esse teu filho não vale nada. Agora eu fiquei. Eu nunca desobedeci uma ordem tua, pai. Mas esse teu filho, agora o Senhor se alegra com esse teu filho e eu fico aqui sem comer um cabrito com meus amigos. Essa mensagem, ela não arranca muito glória a Deus não, né? Mensagem que arranca glória a Deus é aquela assim: você vai ficar rico, você vai ganhar na loteria, Não, a crente joga loteria não, esqueci. Mas essa é a mensagem que faz com que a gente coloque os pés no chão. Principalmente nós que temos familiares que estão chegando para a igreja. Principalmente nós que temos filhos. Principalmente nós que ganhamos almas. Quem não ganha alma não tem muito entendimento do valor que é ganhar uma alma não. Mas quem tem sabe quanto custa uma alma e sabe que jogar uma alma fora não é um bom negócio. Porque se tem um lugar, irmãos, que abraça é o inferno, é o mundo. Joga alguém fora aqui que, rapaz, ele vai encontrar 40 roças para ir, 50 litros de pinga para beber, ele vai encontrar pedra de crack para fumar, até que o diabo prenda de maneira tão grande que ele não consiga sair mais. Esse moço tem uma atitude que não pode ser a minha atitude, muito menos a sua atitude. Eu posso ouvir amém?
graças a Deus, diz o salmista, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Mas isso não é só para mim, é para o outro também. Deus também não trata o outro segundo os pecados dele. Conversando com alguém esses dias para trás, e numa situação a pessoa falou assim: pastor, eu estou esperando ver o dia que Deus for pesar a mão. Eu falei: não espera não, que você vai se frustrar com Deus, porque Deus é misericordioso, é longânimo, esperando que a gente se arrependa. Faz isso não, você vai decepcionar, porque você vai querer que Deus puna, Deus não vai punir, e você vai ficar chateado com o pai, dizendo para o pai: esse teu filho aí não é igual eu, e você, o Senhor, tu abençoou ele, ao passo que eu, que leio a Bíblia todo dia, que dou o dízimo, que canto, o Senhor não abençoou. Para concluir, a gente precisa aprender com Jesus. Jesus é mestre em restaurar vidas. Jesus é perito em pegar aquilo que ninguém quer e dar valor. É por isso que o Evangelho de Jesus sobrepuja as filosofias desse mundo. Porque as filosofias de faculdade é escolher os melhores. Por isso que se tem, para entrar na faculdade, esqueci o nome da... É por isso que tem vestibular. O vestibular pega os piores ou os melhores? Os melhores, os piores bombam. É por isso que os empregos públicos são diferentes de Jesus. Porque os empregos públicos querem pegar os melhores. Jesus não. Jesus começa o ministério com 12 homens. Olha o perfil dos homens: publicano, raça que não vale nada, pescador. Só tem um médico que nem é discípulo de Jesus, é discípulo de um discípulo de Jesus, mas médico naquele contexto é escravo grego. Aí Jesus pega esse povo que ninguém dá nada por eles, ó. Um está orando no monte com a faca na cintura. Já pensou você ir para o monte com o irmão com a faca na cintura? Porque quando lança a mão ele corta a orelha do Malco, mete a peixeira. Um era Zelote, tal de Simão. Judas traidor. Tomé incrédulo. É com essa gente. Você quer ver mais quem Jesus escolhe? Escolhe Vinícius, Kleber, Marcelo, Bruno. Ele escolhe quem? Davi. Davi ali, não o de lá. Não. O de lá também não valia nada também, não. Era ser humano. O que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, é que diz uma história que morava um homem muito rico numa grande mansão, e um dia ele contratou alguém para dar uma limpada no seu quintal, e tinha uma árvore lá que ele cismou de arrancar a árvore, então ele arrancou a árvore com raízes, com tudo, pagou para arrancar, e jogou tudo lá fora, numa caçamba para o caminhão levar. Um artesão que passava por ali, viu aquela árvore arrancada pela raiz, foi lá e falou com o homem do lixo lá: e essa árvore? Não, isso é lixo, para pegar. O cara então levou uma carroça, pegou aquilo lá e colocou na carroça, levou para o ateliê dele. O camarada deu uma esculpida naquilo, trabalhou, limpou, botou para secar, invernizou aquilo e virou de cabeça para baixo, né? E fez um negócio, tipo um que tinha ali na rodoviária, fez um negócio daqueles assim, tchan. Um dia teve uma mostra de arte, e esse moço então foi expor os seus trabalhos lá. O poderoso que morava nessa casa interessava-se por arte, foi lá então e viu essa obra de arte, e comprou essa obra de arte por um preço valiosíssimo. Ele ficou tão impressionado com aquela beleza que estava diante dos seus olhos, que ele procurou o artista que havia esculpido aquilo e falou assim: eu quero saber como que... onde você achou essa coisa tão linda? Aí ele falou: no caminhão de lixo que o senhor mandou jogar fora.
Jesus faz assim com a gente. Ele pega aquilo que tem valor nenhum. Ele pega aquilo que já deu errado no casamento, que já deu errado no serviço, que já deu errado para a família. Essa pessoa que só deu cabeçada, só precisa fazer uma coisa: abrir o coração para Jesus entrar. Porque se ela abrir o coração para Jesus entrar, irmãos, às vezes quem te jogou fora vai comprar você por um preço muito alto. Igual esse homem rico fez. A única coisa que a gente precisa fazer é abrir o coração, para que o Senhor entre, para restaurar a história. Ele é mestre para escrever uma nova história, e Ele pode fazer isso com a sua vida hoje. Ele pode fazer isso com a sua história, mudar a sua história. Para concluir, Jesus está descendo do monte da oração, todo espiritual, encontra uma mulher apanhada em flagrante adultério e coloca diante dele. As pessoas dizem assim: tem que matar essa mulher porque a lei diz que essa mulher tem que morrer apedrada. Jesus se assenta no chão e fala para eles assim: olha, quem de vocês não tiver pecado, pode começar a matar ela, né? E começa a escrever com o dedo no chão. Um a um, seus acusadores, os bons, foram embora. Versículo 10 do capítulo 8 de João, que está registrado essa história: Jesus levanta os olhos, olha para a mulher, só tem pedra no chão e a mulher deitada, sentada lá, machucada. Ele faz uma pergunta para essa mulher. Ele não pergunta assim: você é safada, hein, Sá? Ordinária, sem vergonha, putona. Ele não fala isso. Ele pergunta assim: cadê seus acusadores? Cadê as pessoas que estavam querendo te matar? Ninguém ficou? Aí ela fala: não. Ninguém te acusou? Ela fala: não. Aí ele responde: nem eu. Agora, minha filha, vai e não peca mais. Essa palavra foi curadora para a alma daquela mulher. A história diz que essa mulher de João 8 é Maria Madalena, a primeira que vê Jesus ressuscitado. Em João 4, Jesus está numa beira de um tanque, chega uma mulher meio-dia para apanhar água escondida do povo. Jesus olha para ele e fala assim, entre tantas conversas, ele fala assim: vai buscar seu marido? Aí ela responde assim: eu não tenho. Aí Jesus diz: dissesses bem que não tem marido. Aí já tivesse 5 e o que tem agora não é teu. E ele continua conversando com ela. A continuação do capítulo 4, que a gente não lê, diz que essa mulher voltou para Samaria e evangelizou a cidade toda. E a cidade toda foi ter com Jesus. E falaram assim: agora nós cremos não pelo testemunho que você deu, cremos porque os nossos olhos veem. Jesus poderia ter pego uma moça de família bonita. Não, ele pegou uma mulher que já teve 5 maridos e o que tem agora não é dela. E dela faz uma grande evangelista para ganhar uma cidade inteirinha. Depois o Filipe vai lá para Samaria e continua pregando em Atos. Mas a mulher já tinha feito um trabalhão lá em Samaria. Quero dizer para você, irmãos, é que a visão do filho pródigo que fica não é uma visão boa para mim nem para você. Amém ou não amém? Ligaram aqui agora dizendo que a grávida que fizemos a oração para ela no começo do culto passou pela cirurgia e já está no quarto passando bem para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos concluir esse culto, não vamos concluir cantando essa música. Quem sabe você está aqui hoje, alguém te convidou para vir aqui hoje. Talvez você olhe e fale assim: não é para mim, eu já errei tanto, eu já fiz tanta bobeira. Deus não está muito importando com o que você fez, não. Deus quer saber o que você vai fazer daqui para frente. Deus não trabalha com o seu passado. Só tem 3 pessoas que trabalham com o passado: é museu, professor de história e o diabo. Deus trabalha com o futuro. Ele quer saber o que você é daqui para frente.
Ah, mas eu aprontei, eu fiz isso. Deus não quer nem que você conta isso para Ele. Ele quer que você, daqui para frente. Amém, amados? Vamos cantar esse hino e concluir? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Vamos cantar? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Quantas vezes pra onde você foi, se na escuridão da noite, escute, Ele apaga o teu passado. Isso é uma verdade. Não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Vamos cantar mais uma vez? Erga sua voz, erga sua voz. Finalizar cantando esse hino. Não importa quem você é. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem sabe você precisa dizer isso para alguém que você conhece. Alguém que não está mais vindo na igreja. Alguém que está fora dos caminhos do Senhor. Quem sabe você precisa mandar uma música dessa aí no WhatsApp para alguém. A letra. Dizer para alguém, olha, não importa o que você fez. Não importa quem você é. Ele se importa com você. Quem sabe você precisa agir assim com alguém. Quem sabe ao invés da gente ficar sabendo de um erro de alguém, a gente lançar isso para todo mundo saber. A gente precisava chamar a pessoa, dar um abraço e falar assim: não peca mais, abandona esse negócio, vamos seguir a caminhada. Quem sabe uma coisa que nós precisávamos fazer é parar de se escandalizar e começar a amar mais. Ai, estou escandalizado, nossa, esse jovem. Para com isso. Ama mais, perdoa mais. Porque eu nunca vi um amor tão grande assim. Aleluia. Jesus é impressionante com quem precisa. Só sabe o quanto Jesus é impressionante quem é o pródigo que foi para a rua. Porque o que fica não precisa de Jesus, ele já é bom demais. E esse é o defeito. Ser bom demais. Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus, o Deus misericordioso, consolador,
o Deus que amou a mulher adúltera de João 8, amou a infeliz de João 4, o Deus que tocou no leproso de João 5, que curou o cego de João 9, o Deus que vai até aquele lugar no tanque onde só tinha gente aleijada, gente fétida, e ele cura um homem de 38 anos acamado. Que esse Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, e que nós sejamos instrumentos de Deus para separar o erro do errado, jogar o erro fora e cuidar do errado. Que esse Espírito esteja sobre a sua vida. Deus abençoe sua vida. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste